Olá, sejam bem-vindos, cabeleireiros iniciantes, ao nosso mini curso de colorimetria e mechas capilar. Cabeleireiro alto padrão, aquele que fatura 10k a mais por mês. E você sabe que eu estou sendo bem pessimista em jogar esses 10k por mês. Você sabe que um bom profissional cabeleireiro, ele fatura muito mais que 10k por mês, e você sabe disso. Eu sou a Zana Pimentel, técnica habilitada em colorimetria e especialista em mechas. E durante essa jornada, durante esse mini curso, eu quero te mostrar como sim é possível evoluir em colorimetria e mechas e ter reconhecimento e valorização profissional. E de forma bem simples e direta aqui para você hoje. Osana, o que eu vou aprender hoje com você? Você vai aprender hoje aqui comigo a estruturar uma cor dentro do morena iluminada. Por que eu escolhi esse tema para você hoje? Primeiro, porque eu vi uma deficiência no mercado. Eu percebi que muitos profissionais cabeleireiros não sabiam fazer o moreno iluminado, que parece ser tão simples, né? Fazer um moreno iluminado, fazer um loiro é muito difícil, Zana. Mas o moreno iluminado, ele é muito fácil. Será? Será mesmo que os profissionais sabem, a grande maioria sabe fazer o moreno iluminado? Sabe criar um moreno iluminado com reflectância, com brilho, com contraste de cor? O que eu tenho visto muito aí na rua? Morenas iluminadas, fosco, morenas iluminadas sem contraste de cor, morena iluminada sem brilho, cor cinza, aquela cor fechada, aquela cor triste. Então foi por isso que eu escolhi esse tema morena iluminada, que eu vi que realmente o mercado precisa evoluir muito no moreno iluminado. E também porque é tendência, uma tendência que está vindo muito forte aí, de cabelos naturalistas. As clientes, elas querem um cabelo saudável, elas querem mechas, mas elas querem um cabelo com brilho, com reflectância, com luminosidade, com balanço, com saúde. Então, o moreno iluminado, gente, que é um trabalho mais naturalista, ele está realmente em alta e a tendência é cada vez mais crescer essa técnica, né? E também, o que você vai aprender, além de aprender a estruturar uma cor dentro do moreno iluminada? Você vai ver passo a passo, ao vivaço aqui hoje, uma técnica de mecha. Você vai ver costurando, montando toda a mecha, todo passo a passo. Então agora, veja quais os cabelos você vai aprender hoje aqui comigo. Mesmo que você não seja cabeleireiro. Mesmo que você nunca tenha trabalhado no salão, mesmo que você seja iniciante do zero, ou menos nunca tenha colocado as mãos em um cabelo antes. Sim, hoje você vai aprender a fazer um moreno iluminada incrível. E qual é o objetivo central desse mini curso? É tirar você da escravidão de trabalhar muito e não ganhar nada. Trabalhar muito e ganhar pouco. Às vezes você está trabalhando muito e está vivendo exausto e sem dinheiro. Por quê? Por que será que você está exausto? Por que será que a conta não está fechando? Será que a sua técnica não está ruim? Será que você não precisa melhorar a sua técnica? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu percebi, sabe o quê? Que o cliente não aceita mais pagar por um trabalho mal feito. Quando eu percebi isso, eu vi que eu precisava sentar para estudar. Eu precisava sentar para eu melhorar a minha técnica. Então, qual o objetivo central desse mini curso aqui? Além de tudo que você vai aprender na prática comigo aqui a respeito de cor e mechas, é te levar à consciência que você precisa sentar para estudar. Você precisa melhorar a sua técnica. Você precisa melhorar a sua entrega. Porque se você não melhorar a sua entrega, você não vai conseguir aumentar o preço. Você não vai conseguir. Rosana, mas é tão difícil aumentar o preço lá no meu bairro. É difícil se você não melhorar a sua técnica. Se você chegar no WhatsApp e falar com a sua cliente assim, que a partir da próxima vez houve um reajuste e saiu de 300 para 500. Ela não vai aceitar. Agora, se você estudar, melhorar a sua técnica, aplicar nela, fazer a mecha no cabelo da sua cliente pelo valor antigo, te dando a oportunidade de mostrar para a sua cliente que você melhorou, aí sim ela vai olhar e falar: nossa, fulano melhorou. Gente, que trabalho diferente, que trabalho incrível. Como que ele evoluiu? Aí na próxima vez que ela voltar, aí sim, você envia um texto para ela avisando, então, olha, a técnica melhorou, não é mais a mesma, e a partir de então, né, haverá um reajuste, assim, assim, assim. Aí sim, você vai enviar uma mensagem para sua cliente avisando que teve um reajuste. Por quê? Porque agora ela não vai achar caro, porque ela já viu o valor da sua mecha, ela já viu que a sua mecha melhorou de nível. Então agora sim, ela não vai chorar, ela não vai questionar o seu trabalho, porque ela viu que houve uma melhoria. Agora, com técnica ruim, querendo aumentar preço, realmente ela não vai aceitar. E qual não é o meu objetivo aqui? O meu objetivo aqui não é
fazer você aprender, montar mechas em 30 minutos, em 40 minutos. Meu objetivo não é esse. Se você vai aprender comigo, se você caminhar comigo, você vai aprender a fazer mechas rápido, porque eu sei e eu ensino. Mas o meu objetivo aqui hoje não é esse. Sabe por quê? Porque eu percebo que os profissionais precisam aprender a fazer mechas direito, fazer mechas de alto padrão, fazer mechas com acabamento fino, e os profissionais, em sua grande maioria, não aprenderam isso ainda. Então, o que eu entendo? Eu entendo que primeiro você aprende a fazer o certo, para depois você aprender a fazer rápido. Você concorda comigo? Então, olha só, eu vou contar o que aconteceu comigo aqui nas redes sociais. Apareceu um post para mim de um profissional cabeleireiro que, assim como eu, ensina, né, ministra curso de colorimetria e mechas. E aí, nesse post, o profissional ensinava a fazer mechas com 30, não lembro muito bem, 30, 40 minutos de tempo, né, para montar uma mecha. E aí, nesse post, estava escrito assim: se você quer aprender a fazer mechas em 30 minutos, 40 minutos, escreva eu quero nos comentários. E aí, eu, extremamente curiosa, né, fui lá nos comentários ler esses comentários. Então, tinha vários profissionais cabeleireiros dizendo: eu quero aprender a fazer mechas em 30 minutos, eu quero aprender a fazer mechas em 40 minutos. E aí, eu tive a curiosidade de entrar no perfil desses profissionais. E eu fui clicando nesses profissionais que escreveram eu quero. Quando eu clicava nesse perfil desse profissional, que eu ia lá no perfil dele, eu falava: meu Deus, esse profissional, ele nem aprendeu a fazer mecha direito. E ele tá querendo fazer mechas rápido. Não faz sentido, gente. Não faz sentido você que está iniciando na profissão, você que está ali ainda aprendendo, você focar em aprender a fazer mechas rápido. Você tem que focar em fazer mechas belíssimas, fazer direito, fazer o correto, fazer uma mecha de alto padrão com acabamento fino. Esse é o seu foco. Não aprender a fazer mechas rápido. Pensa comigo. Imagina uma pessoa aprendendo a dirigir. Imagina comigo a pessoa aprendendo a dirigir. Ela não sabe dirigir direito, ela tá ali aprendendo a passar marcha, aprendendo a dirigir, e aí ela nem aprendeu direito né, a dirigir, ela já quer participar de um campeonato de Fórmula 1. Você acha que vai dar certo? Gente, vai ser uma tragédia. Ela quer aprender, por exemplo, a colocar 150 km por hora no carro. Se ela nem aprendeu a dirigir direito. Então, primeiro você aprende a dirigir, depois você fica um período com a sua carteira provisória, não cometeu nenhuma infração, aí sim você perde a sua carteira permanente, então é um processo. A depois você participar de um campeonato de Fórmula 1. Agora imagina, um carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, colocando 150 km por hora. A tragédia que isso pode acontecer é a mesma coisa de um profissional cabeleireiro que não aprendeu a fazer o correto, não aprendeu a criar uma cor, querer fazer mechas rápido. Não faz sentido. Pensa comigo agora como cliente. Se coloca no lugar de uma cliente agora, você. Você gostaria, o que você prefere? Chegar num salão onde a profissional gasta 3 horas para fazer a mecha no seu cabelo sai todo esquisito, ou uma profissional que gasta 4 horas para fazer uma mecha e faz um trabalho incrível no seu cabelo. Qual que você prefere? A sua cliente, ela não está em busca de velocidade no seu salão. Ela está em busca de perfeição. Ela está em busca de um cabelo lá, olha, do feed. Ela está em busca daquilo. Então, vamos pensar com a cabecinha do cliente mais Osana, a gente precisa agilizar. A gente precisa de trabalhar com mais agilidade. Eu concordo plenamente. Eu sempre costumo dizer, gente, que trabalhar demais não significa ganhar bem. Eu sempre falo isso. Agenda lotada não é sinônimo de dinheiro no bolso. Salão grande não é sinônimo de dinheiro no bolso. O que é sinônimo de dinheiro no bolso? É você cobrar o valor justo para você trabalhar menos e faturar bem. E como que eu faço isso? Qual é o segredo? O segredo é, primeiro, já falei com vocês, primeiro você melhora a sua técnica, primeiro passo. Não tem como mudar isso. O primeiro passo é melhorar a sua técnica, oferecer um trabalho de qualidade para sua cliente e aumentar o valor. Então, o primeiro passo é você melhorar a sua técnica. E para quem é esse evento de colorimetria e mechas? É para você, iniciante do zero, que quer se tornar um profissional especialista em mechas, em cor. Para você que já é cabeleireira há anos, mas não conseguiu romper até hoje na profissão. É para você, cabeleireira, que não aguenta mais trabalhar por preço baixo. Essa era eu, gente, não aguentava mais trabalhar por preço baixo. É para você que quer trabalhar de casa, assim como eu também, e ter tempo para cuidar dos seus filhos, da sua família. Eu, durante muito tempo, eu não tive tempo para cuidar da minha família. Só depois que eu desenvolvi, que eu comecei a cobrar mais, aí sim, eu tive tempo de cuidar da minha filha. E é para você também que quer melhorar a sua técnica, cobrar mais e trabalhar menos. E é para todos que desejam faturar 10K a mais por mês. Se tornar uma cabeleireira que cobra o que realmente vale é sim possível. Veja o depoimento de quem já chegou lá. Isso é método. O nosso método é para você que busca valorização, reconhecimento
E isso você só consegue com excelência no seu trabalho, com excelência na sua entrega, no seu resultado. E agora nós vamos dar início à nossa aula de colorimetria do nosso mini curso de colorimetria para morena iluminada. Para que você entenda como tonalizar um cabelo de morena iluminada, você precisa entender algumas coisinhas. E por isso que esse vídeo aqui, ele é um mini curso. Por quê? Tem todo um passo a passo, todo um processo até você chegar lá no morena iluminada perfeita. Então vem comigo que você vai aprender todo o passo a passo. E nós vamos iniciar pelas cores primárias. Então, se você chegou aqui, se você tem dificuldade em criar um morena iluminada perfeito, você precisa entender algumas coisas. Talvez você que é iniciante na profissão, ou até mesmo você que é cabeleireira antiga, ou cabeleireiro antigo, você não dominou ainda a colorimetria, não dominou ainda o moreno iluminado, porque você pulou algumas fases, que nós chamamos de fundamentos. Então, às vezes você pensa, isso é simples, isso não é tão necessário. E aí chega lá na frente, depois de 5, 10 anos de profissão, você não consegue evoluir em certas áreas. Por quê? Porque lá atrás você pulou algumas fases que são os fundamentos. Fundamento a gente não pula, fundamento a gente aprende e domina. Então vamos lá? Então eu tô aqui com as 3 cores primárias da colorimetria. E quais são as 3 cores primárias? Azul, vermelho e amarelo. Quando eu falo de cor primária, eu falo de cores puras, ou seja, elas não precisaram de outras cores para serem formadas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o azul, ele é azul por si só. O vermelho, ele é vermelho por si só. O amarelo é amarelo por si só. O amarelo, ele não precisou de outras cores para que formasse o amarelo. Ele é simplesmente puro, ele é por si só. Ou seja, essas cores aqui foram tiradas da natureza. Agora, quando eu falo de cores secundárias, aí, como o próprio nome já diz, secundária quer dizer que eu preciso de 2 cores. É só você associar. Para você aprender, você tem que associar as coisas. Então, vamos lá. Cores secundárias, como o próprio nome já diz, ó, secundário, preciso de 2 cores para que eu forme uma cor secundária. Eu preciso misturar 2 cores primárias. Então, quando eu pego essas cores aqui, ó, 2 delas, e misturo, que cor que eu tenho quando eu misturo o azul com o vermelho? Eu tenho o roxo. Osana, quando eu misturo o azul com o vermelho, eu tenho o roxo? Sim, nós vamos ver na prática isso. Agora, quando eu misturo, por exemplo, o amarelo, que é uma cor primária, lembra? Com o vermelho, que cor eu tenho? Eu tenho o laranja. Tá aqui. E agora, quando eu misturo o azul, que é outra cor primária, com o amarelo, que é outra cor primária, que cor que eu tenho? Eu tenho o verde. Então, quando eu pergunto pra você assim, ei, que cor eu precisei para formar o verde? Quando você treina o seu olhar, olha só, verde. Quando você olha pra cor verde, o que você vê? É isso que você precisa fazer. Um colorimetrista, ele precisa de ter um olhar treinado. Quando eu olho pro verde, eu consigo ver um pouco de amarelo? Consigo. Um pouco de azul? Eu consigo. Então, quando eu olho pro verde, eu já associo o quê? Eu precisei de quem? Do azul e o amarelo. Então, o verde é mistura, é uma cor secundária. Por quê que ela é cor secundária? Porque eu precisei de 2 primárias. Ok? Quando eu viro pra você e pergunto, para criar o laranja, qual cor eu preciso? É só você olhar pra cor. Olha pra cor e tenta buscar na cor o que você vê aí dentro. Você consegue ver um amarelo? Consegue. Mas você consegue também ver uma quantidade de vermelho? Também consegue. Então, quando você treina o seu olhar, você não precisa decorar. Porque você já consegue olhar pra cor e perceber o que tem dentro dessa cor. Então, o laranja, ele é uma cor secundária. Por quê? Porque eu precisei de 2 primárias. E quais são elas? Tá aqui, olha. O vermelho e o amarelo. Quando eu uno o vermelho com o amarelo, ó, sai um filhinho. E o filhinho é parecido com os pais. Olha aqui, tem um pouquinho de cada. Tem um pouquinho do vermelho e tem um pouquinho do amarelo. Quando você olha pro roxo, você também consegue. E se pergunta, que cor, gente, eu preciso para criar o roxo? Olha aqui. Você consegue ver um azul? Consegue ver uma quantidade de azul. Mas você consegue ver uma quantidade de vermelho também. E quando essas 2 cores se unem, eu tenho roxo. Quais são essas cores? Azul e vermelho. Então aqui, olha. Eu te pergunto,
O roxo é uma cor primária ou secundária? É uma cor secundária. Por que, Osana? Porque eu precisei de duas cores primárias para formar uma cor secundária. Gente, eu costumo ensinar repetindo, porque eu acho que a repetição é a base da construção. Essa é uma frase que eu gosto muito e tem outra também que eu gosto muito. A gente aprende por repetições passadas. Então eu vou repetir muito aqui, mas isso é uma técnica para que vocês aprendam. Ok? Agora vamos ver isso tudo na prática? Vamos ver. Vou tirar aqui ó, as cores secundárias. Vou colocar aqui no cantinho. Aqui. E vou deixar só as cores primárias aqui. E nós vamos brincar um pouco com isso. Para vocês verem a transformação acontecendo aqui ao vivo para vocês. E agora nós vamos ver na prática a transformação acontecer. Eu deixei aqui as cores primárias para vocês ficarem visualizando ela a todo momento, para vocês não se perderem aí. Então vamos lá. Cores primárias, vermelho, azul e amarelo. Olha a repetição aí, repete comigo. Vermelho, azul e amarelo. A gente aprende por repetição passada. Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos misturar o vermelho com o azul? Vamos misturar essas duas cores? Então eu vou pegar aqui, olha. Eu vou deixar sempre as três cores primárias aqui para vocês focarem nela, ok? Porque é elas que tem que estar registradinhas na cabeça de vocês. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o vermelho que eu tenho aqui. Tá aqui o vermelho. E vou pegar o azul, ok? Que são as cores primárias que estão aqui. Então eu vou misturar vermelho com azul. Olha a transformação. Qual cor que eu obtive? Roxo. Vocês viram a transformação acontecendo aqui ao vivaço para vocês. Isso é para que vocês registrem na mente fotográfica de vocês. Então tá aqui, olha. Azul mais vermelho é igual a roxo, tá aqui. Ok? Agora nós misturamos essas duas, né? Agora vamos misturar azul com amarelo? Então vamos lá. Vou pegar aqui o azul e o amarelo. Então vou misturar aqui ao vivo para vocês verem. Amarelo, mais um pouquinho de azul, ó, já tem o verde. Simples assim. Então, aqui eu misturei o azul com o amarelo. Agora, vamos brincar de misturar. Quem falta agora? Ah, tá. Vamos misturar esses dois aqui agora, olha, que nós não misturamos. Que é o vermelho com amarelo. Vamos ver? Então, aqui eu tenho o vermelho e aqui eu tenho o amarelo. Coloco o copinho aqui. Deixa eu chegar esse aqui um pouquinho pra cá. Jogo pra cá. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho do vermelho e um pouquinho do amarelo. Qual cor que eu criei? O laranja. Então, está aqui, olha. O laranjinha, pra vocês verem. Então, essas cores aqui que estão à frente são as cores secundárias. Então, tá aqui, olha. Quais são as cores secundárias? Vamos gravar? Laranja, verde e roxo. Então, para eu criar o roxo, eu preciso do vermelho e o azul. Para eu criar o verde, eu precisei do azul mais o amarelo. Coloco ele aqui no meio. Para eu criar o laranja, eu precisei do vermelho mais o amarelo. Coloco aqui no meio. E assim, nós criamos as cores secundárias. Mas tem mais uma, que é a cor terciária. Então, eu vou tirar tudo isso daqui, vou deixar aqui no cantinho, certinho, paradinho. E para eu criar a cor terciária, qual que eu preciso? Como o próprio nome já diz, a cor secundária, eu precisei de duas cores primárias. Agora, a cor terciária, eu preciso de quê? Das três cores primárias. Como o próprio nome já diz, cor terciária. Eu preciso das três cores primárias. Vamos ver, elas estão aqui no cantinho, né? Então, vou colocar um copinho aqui na frente. Então, eu vou colocar um pouquinho do amarelo, que é uma cor primária. Um pouquinho do azul, que é outra cor primária. E um pouquinho do vermelho, que é uma cor primária. Olha a cor que eu já tenho. O marrom. Misturo bem e eu tenho o marrom. Gente, olha aqui a mistura das três cores primárias. Que cor que eu tive? Eu tive o marrom. Simples assim. Simples assim. Olha essa mágica toda aconteceu aqui na sua frente. Então, esse é um fundamento que precisa estar na sua cabecinha. Ok? Para que a gente consiga prosseguir aí na frente. E agora você vai entender de uma vez por todas a tal da neutralização. Como que eu faço, Osana, para eu neutralizar
um moreno iluminado. Como é que eu faço para neutralizar um pigmento indesejado? A cliente não deseja, sei lá, o cabelo laranja. Como é que eu faço para neutralizar o laranja? E é isso que você vai aprender hoje. Agora, nesse momento, você vai aprender tonalização. Você vai aprender a tonalizar um cabelo de moreno iluminado. Olha que incrível, chegou o grande dia. Uhul! Então vamos lá. Tá tudo do mesmo jeitinho. Olha só, as 3 cores primárias aqui no cantinho para você memorizar. Então vou deixar elas aqui. Aqui nós temos as cores primárias atrás e logo à frente a cor secundária. Então tem as cores primárias atrás e logo à frente a secundária. E aqui da mesma forma. As cores primárias atrás e logo à frente a cor secundária dessas 2 cores primárias, ok? Ok. Só que agora você vai ter que aprender uma coisa, eu preciso que você venha. Venha comigo e olha pra cá. Você vai aprender a neutralizar. Se você aprender essa aula aqui, meu amor, você vai aprender a neutralizar e tonalizar qualquer cabelo. Então vem comigo, olha só. Eu preciso que você entenda uma coisa. Cor complementar. Cor complementar, ela tem 2 nomes. Cor complementar, também conhecida como contracor. É a mesma coisa. Quando alguém fala cor complementar com você e falar contracor, é tudo a mesma coisa. O que é cor complementar? A cor complementar é essa cor que vai ser usada para neutralizar a cor indesejada. É a cor que complementa. É a cor que o próprio nome já diz, é a cor que complementa. A cor que vai contra aquela cor. Ou seja, cor complementar e contra a cor. Não falei que tem esses 2 nomes? E tem sentido esses 2 nomes. Cor complementar vai complementar aquela cor, trazendo a neutralização. Contra a cor. Exemplo, o cabelo da sua cliente está laranja. Ela não quer o laranja. Você precisa de usar uma cor para ir contra esse laranja. Para bater de frente com esse laranja e abafar, esconder esse laranja, porque a sua cliente não quer laranja. Entendeu? Então aqui que tá a pegada da neutralização, ok? O que é cor complementar? Vem comigo. Cor complementar é a cor primária. Cor complementar o quê? A cor primária que não esteve presente na formação da cor secundária. Vamos repetir comigo? Cor complementar é a cor primária que não esteve presente na formação da cor secundária. Então vamos começar com laranja, para que você entenda o que eu realmente falei. Então vamos lá. Laranja é uma cor secundária, não é? Tá aqui, olha, a mistura das 2 cores primárias, o amarelo e o vermelho, eu criei o laranja. O laranja é uma cor secundária, minha cliente não deseja ela. Então vem comigo, vamos lá, cor complementar é a cor primária, que não esteve presente na formação da cor secundária. Essa cor aqui, né, cor secundária, o que eu precisei de usar para formar o laranja? Uma cor primária vermelho, uma cor primária amarelo. Então vamos lá? Eu precisei da cor primária vermelho e da cor primária amarelo. Qual a cor que ficou de fora da formação do laranja? Qual foi a cor que eu não usei no laranja para formar o laranja? O azul. Então, quando eu uno o azul no laranja, qual cor que eu tenho? Eu tenho as 3 cores primárias. Ó, vermelho mais amarelo. Ok? Vermelho mais amarelo. Eu criei o laranja, tá aqui o laranja. Quem não esteve presente aqui, das cores primárias? Quem não esteve presente? Coloquei o vermelho, o amarelo. Quem não esteve presente? O azul. Quando eu coloco o azul no laranja, eu tenho marrom. Por que eu tenho marrom? Porque o marrom é a mistura das 3 cores primárias. Então eu tenho marrom. Então é simples assim. Cor complementar é a cor primária que não esteve presente na formação da cor secundária. Nós sabemos que as cores secundárias são essas que estão aqui na frente. Então vamos lá? Vamos partir para o exercício? Então agora vem comigo. Então tá aqui mais um copinho, tá? Vamos repetir a frase? Cor complementar, repete comigo. Cor complementar, cor primária, primária, que não esteve presente na formação daquela cor secundária. Então, vamos fixar aqui o laranja. O laranja é uma cor secundária, correto? Por que é uma cor secundária? Repete comigo. Porque eu precisei de 2 primárias. Quais foram? Ó, vermelho e amarelo. Vamos ver aqui, olha. Vermelho e amarelo eu precisei para formar o laranja. Qual foi a cor que ficou de fora? O azul. Cor complementar é a cor primária, que não está presente na formação da cor secundária. O laranja, eu precisei do vermelho e amarelo. Aqui, ó, vermelho e amarelo. Qual foi a cor primária que não fez parte do laranja? O azul. O azul é contra a cor, é a cor complementar.
É a cor que vai contra o laranja. Então, para eu abafar o laranja, para eu esconder o laranja, que a cliente não quer o cabelo laranja, qual cor que eu preciso usar? A cor complementar, que é a cor primária que não fez parte da formação da cor secundária. Eu usei o vermelho e o amarelo para formar o laranja aqui, ó, vermelho e amarelo para formar o laranja. A cor primária que não fez parte da formação da cor secundária é quem? É o azul. Então, eu vou colocar aqui o azul. Então, aqui está o azul, que é a cor complementar do laranja. Tá aqui na frente. Agora, para que fixe na nossa memória, vamos fazer a outra dinâmica. Então, repetindo, cor complementar o quê? A cor primária que não esteve presente na formação daquela cor secundária. Qual é a cor secundária aqui nessa história aqui? É o verde, que está à frente. Eu precisei de quem para formar o verde? O azul com o amarelo. Então, vamos ver aqui? Olha, eu precisei do azul com amarelo, não é mesmo? Olha aqui, olha, para formar o verde. Azul e amarelo. Quem ficou de fora? O vermelho. Então, o vermelho é a cor complementar de quem? Do verde. Ok? Vermelho, pegar aqui, é a cor complementar de quem? Do verde. Ok? Agora, vamos para essa situação aqui? Então, vamos lá. O roxo é uma cor secundária. É a mistura do azul com amarelo. Qual aqui, ó? Vamos lá. Azul e vermelho, desculpa. Então, vamos lá, vou cá pra cá. Azul e vermelho. Quem ficou de fora? O amarelo. Então, o amarelo é a cor complementar de quem? Do roxo. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam aqui agora? Quero que vocês entendam o seguinte. A cor complementar, ela é a cor de neutralização, não é? A cor complementar, a contra-cor, é aquela cor que vai de encontro à outra para abafar e para neutralizar essa cor, correto? Então, olha só. Essa cor aqui, vamos fazer o exemplo aqui com laranja. O laranja é uma cor secundária, a mistura do vermelho com o amarelo. Quando eu coloco a cor complementar, que é a cor primária, que não esteve presente na formação da cor secundária, o que eu tenho de resultado? Eu tenho a mistura das três cores primárias. Então, todas as vezes que você neutraliza uma outra cor, qual o resultado que você obtém? Um resultado de marrom. Presta atenção. Então, aqui, olha, o laranja é a mistura do amarelo com o vermelho. Olha aqui, a mistura do amarelo com o vermelho. Quando eu uso a cor que ficou de fora, o que eu tenho? Olha o que eu tenho. Vou tirar aqui para vocês verem. Eu tenho as três cores primárias. Então, toda vez que eu neutralizar o laranja com o azul, automaticamente eu estou unindo aqui as três cores primárias. Aqui eu tenho o vermelho com o amarelo e aqui eu tenho o azul. Olha aqui, olha. E a mistura das três cores primárias eu obtenho um resultado de marrom. Então, todas as vezes que você neutraliza uma cor, você tem um resultado de marrom. Então, se o cabelo da sua cliente está laranja, ela não deseja o laranja, você vai falar com ela que você vai neutralizar o laranja. Mas já deixa claro para ela que você vai obter um resultado de marrom, ou seja, de uma cor neutra. Por quê? Porque o marrom é uma cor neutra. Tá vendo como que é simples? Simples assim. Então, vamos ver na prática como é que isso funciona? Então, vamos lá. Aqui, olha, quem neutraliza a cor complementar do laranja não é o azul? Vamos misturar aqui para ver se vai dar um marrom mesmo. Deixa eu só tirar um pouquinho desse laranja aqui, porque senão não vai dar certo, não vai ter espaço. Então, olha, quando eu coloco um pouquinho, quando eu coloco o laranja e uno a cor complementar para neutralizar, qual é o resultado que eu tenho? De marrom. Aqui um chocolate marrom. Olha que interessante. Marrom. Então, toda neutralização eu tenho um resultado de marrom. Vamos ver aqui? Vamos ver com verde? Tirar aqui um pouquinho dessa cor aqui também. Vamos ver o verde aqui. Quem neutraliza o verde? Não é o vermelho? Então, vamos lá. A cor complementar do verde não é o vermelho? Vamos ver se vai dar marrom também. Vamos lançar aqui, ó. Já deu o resultado de marrom. É só balançar direitinho o resultadozinho de marrom. Então, vamos ver aqui também quem neutraliza o amarelo. É o roxo. Só que quando eu neutralizo, eu obtenho o resultado de marrom também. Então, tá aqui, ó. Mexer mais um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho aqui um pouquinho mais de lilás aqui dentro, de roxo. Pra ficar mais marronzinho.
Olha, um resultado de marrom. Vou colocar mais um pouquinho aqui para ficar mais marrom. A quantidade foi pouca. Um resultado de marrom. Então, todas as vezes que uma cor neutraliza a outra, qual é o resultado que eu tenho? Eu tenho um resultado de marrom. Então, se ficou um pouquinho confuso, assiste a aula novamente, está aí disponível para você assistir quantas vezes você quiser e você vai entender de cor complementar e de neutralização. E agora nós vamos entender um pouco mais a respeito de fundo de clareamento. Nossa, quantos cabeleireiros têm dificuldade em fundo de clareamento? Muitos cabeleireiros não sabem o que é fundo de clareamento. Mas olha, se você está nesse meio, se você também não sabe o que é fundo de clareamento, nem como utilizar a seu favor o fundo de clareamento, fica tranquilo, porque hoje você vai aprender sobre fundo de clareamento. Então vamos lá. O que é, então, Osana, o fundo de clareamento? Olha, muito simples. Fundo de clareamento nada mais é, olha, do que a cor revelada, grava aí, a partir da descoloração. Me explica melhor, Osana. Olha só. Imagine que você pegou um cabelo castanho, virgem. Imagina um cabelo castanho virgem. E você aplicou um produto chamado descolorante sobre esse cabelo castanho escuro, vamos colocar. E aí você deixou esse produto agindo sobre esse cabelo. O que vai acontecer? Vai acontecer um processo de descoloração desse fio. E como que esse processo acontece? Quanto mais tempo você deixa esse descolorante sobre o cabelo, o que acontece? Ele vai clareando. Então, vamos colocar que ficou 15 minutos, clareou no 5, mais 15 no 6, e assim foi. Quanto mais tempo foi passando, ó, o mesmo cabelo, ele foi passando por um clareamento, até que ele chegou no 10, que é o limite de clareamento de um cabelo. Então, isso daqui nós chamamos de fundo de clareamento. O que é fundo de clareamento mesmo? É a cor revelada a partir da descoloração. Então, quando você está lá no seu salão, montando as mechas da sua cliente, você montou, aplicou o pó descolorante, esse processo de clareamento, essa escala de clareamento que vai passando quando você vai lá, você abre o papel e olha, não está no tom ainda, está no laranja está aqui, olha, no 7, entendeu? Então, agora chegou no 8, que é o tom que a minha cliente quer. Esse processo de descoloração, de abertura de tom, é chamado de fundo de clareamento, ok? Então, o que eu quero que vocês saibam? Que o fundo de clareamento, gente, ele é sempre será uma cor quente. Então, além dos fundos de clareamento que eu mostrei no cabelinho, inclusive, eu já cortei para facilitar para vocês, para não confundir a cabecinha de vocês, porque o curso, o mini curso, é só sobre morenas iluminadas. Então, eu falei com vocês que os fundos ideais aqui para o morena iluminada, ele é o 6, o 7 e o 8, correto? Então, já removi os outros aqui para facilitar a situação, ok? Sim, mostrei para vocês no cabelo como é que é. Então, o 8, olha, ainda pintei aqui para vocês entenderem melhor. Então, olha, o 6, o que eu tenho no 6? Eu tenho o fundo de clareamento 6, eu preciso entender que ele é o quê? Vermelho, laranja. O fundo de clareamento 7, ele é 100% laranja. Observa que não tem outro pigmento, somente o laranja. E o fundo de clareamento 8 é o laranja amarelo, ou seja, o 8, olha aqui, ele é mais diluído, ele é mais clarinho. Mas quando você olha para o 8, eu não sei se na câmera está mostrando muito bem, você consegue ver que ele é um 8, é uma cor meio gema de ovo, vamos colocar assim. É uma cor meio gema de ovo. Quando você olha, dependendo da luz, não parece, mas ele é um gema de ovo. Porque você consegue ver muito ainda, uma quantidade muito grande de laranja dentro do fundo de clareamento 8, ok? Por mais que ele seja um pouco diluído com o amarelo. Agora, observe o fundo de clareamento 7, que ele é 100% laranja. Olha como que ele é. Ele é bem laranja, muito laranja, ok? O fundo de clareamento 6, que ele é vermelho, laranja. Olha como que você consegue ver um laranja, mas você percebe que tem uma quantidade significativa de vermelho aqui dentro, tanto que ele chega a ser um pouco mais escuro, ele é um tom mais escuro. Por quê? Porque ele ainda tem uma presença muito grande de vermelho, você consegue ver aqui em cima, e por isso você não consegue personalizar muitas cores nele. Por exemplo, você não consegue esfriar o fundo de clareamento 6, mas nós já vamos falar sobre isso. Então, além dos fundos de clareamento aqui do cabelinho, que eu já expliquei para vocês, eu quero que você venha para a tela comigo para você ver o fundo de clareamento também na escala, no gráfico. E vocês sabem que esse gráfico aqui é muito maior, né, gente? Ele vai do 10, do 1 ao 10. Só que como nós estamos falando de morena iluminada hoje, nós vamos falar apenas dos 3 fundos que são perfeitos para o morena iluminada, ok? Então, eu cortei e deixei ele aqui bem simplesinho para você, para não confundir a sua cabeça. Então, mais um que eu quero falar com vocês agora é sobre a estrela de Oswald.
Eu quero que vocês entendam melhor a estrela de Oswald. A estrela de Oswald, gente, é onde nós aprendemos a neutralizar, acentuar, escurecer, tudo está aqui na estrela de Oswald. Porém, como o nosso assunto aqui é neutralização, né, de pigmento indesejado e dos morenas iluminadas, é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, mas eu quero apresentar para vocês a estrela de Oswald. Então vamos lá. Quando você olha para a estrela de Oswald, o que você vê? Você vê dois triângulos, correto? Então vamos lá comigo. Um triângulo de ponta para cima, correto? E o que é esse triângulo de ponta para cima, Osana? Esse triângulo de ponta para cima são as cores primárias. Olha só, azul, vermelho e amarelo. Então, o azul e o vermelho e o amarelo são as cores primárias, lembram? E o triângulo de ponta para baixo? Vamos ver? O triângulo de ponta para baixo, nós temos as cores secundárias. Então, aqui, olha, triângulo de ponta para baixo, nós temos as cores secundárias. Então, o triângulo azulzinho aqui que eu pintei são as cores secundárias, ok? Ok. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui. Beleza, se eu sei que eu tenho no triângulo de ponta para cima as cores primárias, vem comigo. E o triângulo de ponta para baixo as cores secundárias. Então, quando eu olho aqui para as cores secundárias, olha, verde, violeta, que é o roxo, né? E o laranja, que é o triângulo de ponta para baixo. Eu olho para o verde e eu esqueço. Eu esqueci quais cores eu preciso para formar o verde. Simplesmente esqueci. O Osana explicou, mas eu esqueci. Sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para as pontas opostas. As pontas que estão opostas, não. Perdão. As pontas laterais dessa cor. Então, se eu quero saber quais cores eu precisei mesmo para formar o verde, é só você olhar aqui, olha. Azul mais amarelo. Quando eu junto azul mais amarelo, eu tenho o verde. Simples assim, ok? Deixa eu limpar aqui que tá meio bagunçado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o triângulo de ponta para baixo, que são as cores secundárias. Eu quero saber quais cores eu precisei para formar o verde. Então, eu pego aqui as pontas laterais, olha, azul mais amarelo, o que eu tenho? Eu tenho verde. E o laranja? Quais cores eu precisei para formar o laranja, que é essa cor secundária aqui? É só olhar aqui, olha, as pontas que estão ao lado. Então, olha, vermelho mais amarelo, qual cor que eu tenho? Laranja. Assim é com a cor roxa, que é o violeta, o roxo. Qual cor eu preciso para formar o roxo? Esqueci, não lembro mais. É só você olhar as pontas ao lado. Então, eu tenho o azul mais o vermelho, eu tenho o resultado de roxo, violeta. Então, azul mais vermelho, violeta. Simples assim. Então, quando você começa a entender isso, tudo fica mais claro. Porque eu sei que o triângulo de ponta para baixo, eu tenho as cores secundárias. E o triângulo de ponta para cima, eu tenho as cores primárias. E aí eu sei também que se eu esquecer quais as cores eu precisei para criar aquela cor secundária, é só olhar para as pontas ao lado. Então fica tudo muito mais simples, ok? Ok, vou apagar aqui e vamos lá mais uma vez. O que eu descubro também na estrela de Oswald? Eu descubro que ela é dividida. Ela é dividida como? Em cores frias e cores quentes. Já está até escrito aqui, né? Então, se eu divido aqui, olha, não tem a canetinha vermelha, né? Então, se eu divido aqui, olha, igual já tá essa linha aqui já. Eu sei que na parte de baixo eu tenho cores quentes e na parte de cima eu tenho cores frias. Então, aí é fácil de eu entender. Mas, Rosana, eu não sei o que é cor fria e o que é cor quente. Você não explicou? Então, eu vou deixar aí na edição para você ver o que são cores frias e cores quentes. Mas aqui na estrela ela já me fala. Então, aqui na parte de baixo, eu tenho as cores quentes, que é o vermelho, o laranja e o amarelo. Mas, Rosana, como é que eu vou fazer para memorizar isso? Simples, associação. Então, olha na edição aí, que eu vou deixar para vocês. E todas as vezes que eu falar com você, todas as vezes que você ouvir falar de cor fria, o que você vai lembrar? Você vai lembrar dessa aula. O que você vai lembrar? Você vai lembrar o seguinte: peraí, cor fria? Eu só lembrar do frio. Quando eu olho para o frio, quando eu olho para aqueles países, dos filmes, aqueles países onde nevam, o que eu vejo naquela imagem? Então, olha aí essa imagem na edição que eu coloquei. O que você vê nessa imagem? Você vê o azul
você vê roxo, violeta, e você vê verde. São as cores que você encontra no inverno. São as cores frias. E cores quentes? Como é que eu faço para lembrar, né? Para eu associar as cores quentes? As cores quentes só se lembrar de quê? Fogo. Vou deixar a imagem na edição. Fogo, sol. Então, quando um artista ele vai pintar um quadro e ele quer colocar um sol lá no quadro, quais cores ele usa? Ele usa o amarelo, o laranja e o vermelho. Então tá aqui, ó, embaixo as cores quentes: amarelo, laranja e vermelho. Tá aí a imagem em cima. Quando você olha para o fogo, quais cores você vê no fogo? Quando um artista vai pintar um fogo, quais cores ele usa? O vermelho, o amarelo e o laranja. São cores quentes. Com essa explicação, tenho certeza que nunca mais você vai esquecer o que são cores frias e que são cores quentes, né? Então, na estrela também a gente consegue dividir isso de cores frias e cores quentes. Ok. Tem mais alguma coisa? Sim, tem sim. E agora nós vamos entrar aonde, Osana, na parte mais gostosa e mais importante, que é a neutralização. Não tem a dinâmica do copinho? Então, tá aqui, ó, toda na estrela. Então, vamos lá. Então, Osana, lá na dinâmica do copinho, você falou que a cor que neutraliza o, o vermelho é o verde. Como que você sabe disso? Aqui, olha. É só você pegar e já tá aqui a seta, olha. Quem neutraliza o verde? É sempre a ponta oposta. Tá aqui, olha. Quem neutraliza o vermelho é o verde. Simples assim. Só que você observa que o verde, ele não é uma cor secundária? Sim, porque ele é mistura do azul. Olha a ponta do lado, o azul, mais o amarelo. Então, a cor complementar do verde é quem? É o vermelho, porque é a cor primária que não esteve presente na formação da cor secundária. O verde, olha que lindo isso, gente. O verde, olha aqui o verde. Não é a mistura do vermelho mais o amarelo? Sim. Quando eu coloco a cor de neutralização, ou seja, a cor complementar, que é o vermelho, sobre o verde, o que eu vou ter de resultado? O marrom, eu vou ter a mistura das três cores primárias. A mesma situação do copinho. Então, vamos lá mais uma vez para vocês entenderem, tá? Então, o verde é mistura de quem? É mistura do azul mais o amarelo, não é? Quem é a cor complementar aqui? A cor complementar é a cor primária que não esteve presente na formação da cor secundária. O verde, ele foi formado pelo azul e pelo amarelo. Quem ficou de fora? O vermelho, porque eu sei que as cores primárias são essas aqui, olha. Triângulo de ponta para cima. Não é isso que nós aprendemos? É o triângulo de ponta para cima? Então tá aqui, olha. Então, eu coloquei o azul e o amarelo para criar o verde, não é isso? Quem ficou de fora? O vermelho. Então, o vermelho, ele é a cor complementar do verde. Então, você percebeu que quando eu uno a cor complementar, o que eu tenho? Eu tenho as três cores primárias. Quando eu tenho as três cores primárias, eu tenho o marrom. Por isso que todas as vezes que você neutraliza uma cor, você tem o marrom. Porque todas as vezes que você neutraliza, você une as cores primárias, as três cores primárias. Ok? Ok. Vamos para mais um exemplo? Vamos. Então, se o cabelo da minha cliente, um exemplo, tá amarelo, o que eu tenho que fazer para neutralizar o amarelo? Eu tenho que usar a cor oposta, não é? Olha, a cor oposta, tá aqui, olha. Sempre é a ponta da frente da cor que você quer neutralizar. O cabelo da sua cliente está amarelo, o que eu tenho que usar? A cor oposta. Então, é a roxo, é a cor roxa, a lilás. Então, o roxo neutraliza um cabelo amarelo. Por que neutralizou? Porque o roxo, o amarelo, é a cor complementar do roxo. É a cor de neutralização. E quando eu uno, o roxo é mistura de quem? É mistura do azul com amarelo. Ou, desculpa, com vermelho. Então eu sei que a cor primária é o triângulo de ponta para cima. Não é isso? Então, para formar o roxo, eu precisei do azul, mais quem? Mais o vermelho. Quem ficou de fora? O amarelo. Então, o amarelo é a neutralização do roxo. Só que aí, quando eu coloco o amarelo sobre o roxo, o roxo e o violeta, que é a mesma coisa, não são duas cores primárias? Eu adiciono o amarelo, já tenho aí as três cores primárias.
Quando eu uno as 3 cores primárias, eu tenho o marrom. Então, a neutralização é sempre levar o cabelo para o marrom, ok? Então, vamos lá. O cabelo da minha cliente está laranja e eu quero neutralizar o laranja. O que eu faço para neutralizar o laranja, Osana? Então, vamos lá? Vou até escrever aqui. Agora eu vou escrever nesse último, tá? Então, vamos lá. Olha, laranja. Vamos lá. O que eu preciso para formar o laranja? Aqui, o que eu preciso para formar o laranja? As cores opostas. Quem são? O vermelho. Então, vou colocar assim, ó. Laranja. Olha, laranja, vou escrever aqui para vocês verem. É igual vermelho mais o quê? Amarelo. Correto? Então, vamos lá. Cor primária. Triângulo de ponta para cima. Então, se eu tenho vermelho, no laranja e tenho o amarelo, quem ficou de fora? Quem ficou de fora foi o azul. Porque aqui eu tenho, olha. Eu tenho no laranja, eu tenho o vermelho e eu tenho o amarelo. Das cores primárias, que é o triângulo de ponta para cima, quem faltou? O azul. Então, eu vou adicionar aqui, nesse laranja, eu vou adicionar quem aqui? O azul. Quando eu adiciono o azul, o que eu tenho? Eu tenho a mistura das 3 cores primárias. Olha, vermelho, amarelo e azul. Quando eu uno as 3 cores primárias, qual o resultado que eu tenho? É igual a marrom. O marrom é o quê? O neutro. Então, você neutralizou esse cabelo. Simples, né? Simples e gostoso de entender. Então, aqui na estrela, eu aprendo sobre a neutralização. Eu aprendo sobre a questão do copinho, que toda neutralização me leva para o resultado de marrom. Então, todas as vezes que você vai neutralizar o cabelo da sua cliente, você obtém um resultado de marrom. Então, agora vamos aprender a neutralizar os fundos de clareamento? Então, vamos lá. O cabelo da sua cliente tá um 6. Exemplo, que a sua cliente deseja um moreno iluminado mais discreto. Ela não quer nada chamando muita atenção. Qual o fundo ideal para você tirar o cabelo da sua cliente? Fica a dica. Fundo de clareamento 6. O fundo de clareamento 6, como aqui você já pode ver, é o quê? O vermelho laranja. Então, se ela quer um moreno iluminado discreto, o ideal é que você tire no fundo de clareamento 6. Então, vamos aqui para a tela. Já deixei aqui para vocês. Fundo de clareamento 6. Tá aqui. O fundo de clareamento 6, ele é o vermelho laranja. Então, já deixei a estrela aqui embaixo também, porque a gente vai precisar dela, a gente sempre precisa da estrela de Oswald, porque é ela que nos dá o referencial e o direcionamento. Para você, inclusive, que está começando, é interessante você ter lá, na sua salinha de química, a estrela de Oswald lá na parede, tá? Em caso que você precise, e você tem ela como para você utilizar como referencial. Ok? Então, se a sua cliente quer uma morena iluminada na altura do 6, tira nesse fundo de clareamento aqui, ó. Nesse fundo de clareamento, tá vendo? O 6. Tira nele, ok? Então, você colocou a mechinha no cabelo da sua cliente, você viu, abriu o papel, viu que chegou nesse fundo de clareamento, você já retira e lava esse cabelo. E aí, lá no lavatório, você vai ter que neutralizar esse cabelo, porque aqui é vermelho alaranjado, ela não vai gostar. Isso no sol vai refletir um vermelho, vai refletir um laranja, e ela não quer. Ela quer um marrom, uma cor neutra, sabe? E nós sabemos, aprendemos que o neutro é o marrom. Então, ela tem uma cor neutra, ela não quer uma cor laranja, vermelho alaranjado. Então, vamos aprender aqui o que a gente precisa fazer. Então, é muito simples. A gente vem para onde? Para a estrela. O que eu preciso fazer? Eu preciso neutralizar essa cor aqui. Tá vendo? Fundo de clareamento 6, tá aqui. Dentro dele eu sei que eu tenho vermelho, eu tenho laranja. Então eu tenho 2 pigmentos para eu neutralizar. Eu tenho que me preocupar com os 2. Neutralização também eu aprendi com a Osana, que é sempre na mesma altura de tom. Então eu vou usar uma cor para neutralizar esse fundo de clareamento 6. Essa cor, ela tem que começar com 6. 6 ponto, e aí nós vamos descobrir qual é o restante. Mas sempre ela tem que começar com 6. Porque neutralização é sempre na mesma altura de tom. Então, se o fundo de clareamento é 6, qual cor que eu tenho que usar? 6. Se o fundo de clareamento é 7, qual cor que eu tenho que começar? Qual número que tem que começar? 7. Se o fundo de clareamento é 8, na caixinha, qual o número que eu tenho que começar? 8, porque tem que respeitar a altura de tom. Então, volta para a tela. Se eu tenho
Se eu estou trabalhando no fundo de clareamento 6, a coloração tem que iniciar com o número 6. Então, já vou colocar aqui. 6. 6 ponto, mais o quê? 6 ponto. Eu tenho que neutralizar o vermelho, não tem? Que neutralizar o vermelho? Qual cor que neutraliza o vermelho? Vamos para a estrela? Qual cor que neutraliza o vermelho? Ponta oposta, quem é? Vamos ver aqui. O verde. O verde vai neutralizar o vermelho. Aqui, nessa estrela, o verde está sendo representado pelo 9. Tem marcas que muda, tá? Tem marcas que é 8, tem marcas que usam o 9. Então, vamos usar o 9 aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho que colocar o 6.9. Ou seja, 6 ponto verde. Mas se eu colocar só o 6.9, vai dar certo? Vai chegar no resultado que a minha cliente quer? Por quê? Porque o 6.9, ele vai neutralizar quem? Ele vai neutralizar o vermelho. Neutralizou o vermelho. Mas vai continuar refletindo um pigmento que a cliente não quer. E qual é o pigmento que vai refletir? O laranja. Por que vai refletir o laranja? Porque nós não neutralizamos o laranja. Nós precisamos de colocar outra cor dentro dessa cumbuca. Qual é outra cor? Não sei. Quem vai dizer? A estrela. Então vamos para a estrela? Eu só sei de uma coisa. Essa cor tem que começar com o número 6. Então vamos lá. Quem neutraliza o laranja? Vamos para a estrela. Quem neutraliza o laranja está aqui, é o pigmento oposto. Quem é? O azul. Então aqui eu venho e eu sei que é o azul, que é representado pelo número 1, que é o cinza. Ok? Então vamos lá para cima. Eu tenho que colocar mais uma cor aqui. Que é a 6, porque tem que respeitar a altura, ponto 1. Aí sim, a 6.1, ela vai neutralizar quem? O laranja. E todas as vezes que uma cor neutraliza a outra, qual o resultado que eu tenho? De marrom. Qual marrom que eu vou ter? Que eu terei? 5.7? Não, 6.7. Resultado. Que é o loiro escuro marrom, que é o chocolate. Então, vou colocar aqui, olha, chocolate. Chocolate. Prontinho. Agora vamos para o laranja? Vamos para o fundo laranja. Então, exemplo que chegou uma cliente no seu salão querendo um marrom, só que ela quer um marrom mais vibrante, sabe? Ela quer um marrom que apareça mais. Ela quer um chocolate ao leite. Vamos colocar aqui. Ela quer um chocolate, mas ela não quer igual o chocolate do 6, não, porque ela achou muito escuro, ela viu na coleguinha dela, e ela quer igual da colega dela, mas porém um tom mais claro. Ela quer com mais reflectância, com mais brilho, porque ela quer curtir um verão e ela quer uma cor mais intensa. Qual o fundo de clareamento que você vai tirar? O 7, que é o 100% laranja. Olha aqui. Então vamos lá. O 7, eu tenho o laranja. Quantas cores eu tenho para neutralizar? Uma. Porque o 7 só tem uma, diferente do 6, que eu tinha duas cores para neutralizar. Então, muito mais simples aqui. Então, qual cor que eu uso para neutralizar o laranja? Estrela de ouro. Bora para a estrela? Então, vamos aqui para a estrela. Então, deixa eu limpar aqui para não ficar bagunçado. E vamos lá. Qual é a cor que eu uso para neutralizar o laranja? Ponto oposto. Então, eu venho aqui. Quem é? O cinza, que é representado pelo azul e o número 1. E aí, o que eu faço aqui no 7? Eu começo com 6? Não, eu começo com 7. Por quê? Porque o fundo de clareamento é 7. Nós temos que respeitar a altura do fundo de clareamento, ok? Então, a coloração vai ter que começar com 7. 7 ponto o quê? 1, que é a cor que neutraliza e representa o cinza, que neutraliza o laranja. Então, vou colocar a 7.1 só. Porque como eu tenho só um pigmento para neutralizar, é só uma cor. Então, o 7.1, ele neutraliza o laranja. Qual o resultado que eu terei? Um marrom. Qual marrom? Na altura do 6, igual lá em cima? Na altura do 7. Então, vai ser o 7.7. E vai ser o quê? O chocolate ao leite. O chocolate ao leite. O resultado vai ser aqui em cima o chocolate e aqui de baixo o chocolate ao leite. Ok? Agora nós temos mais um. Nós temos o fundo de clareamento 8. Esse daqui
É muito bacana, porque quando você neutraliza ele, você vai para o marrom. Óbvio, né? Toda neutralização vai para o marrom. Só que quando a gente chega no marrom bem clarinho, nós já chamamos ele de bege. Vocês já perceberam que o bege é o marrom claro? Você pega o marrom, por exemplo, aqui, ó, o marrom, igual esse aqui, ó, esse chocolate aqui, e você vai clareando ele. Você vai clareando, você clareando. Quando chega num certo momento, que cor que você tem? Você tem o bege. O bege é o marrom claro. Então, todas as vezes que seu cliente quer um moreno iluminado, assim, e você vê que é mais loirinho, que é mais bege, ele não é marrom fechado, ele não é o chocolate, ele não é o chocolate ao leite, ele é além. Ele é um pouco mais claro, você consegue ver um bege, é um loiro marrom que nós chamamos. Fica lindo no moreno iluminado, para quem não gosta de muito fechado, para quem é mais ousada, para quem quer um moreno, mas não quer um moreno muito discretinho, não. Mas ela também não quer ficar loira. Ela não quer ficar loira. O que você faz? Você tira na altura de 8. Então vamos lá, na altura do 8, aí aqui eu já tenho dois pigmentos. Vamos para a tela. Eu tenho dois pigmentos. E quais são os pigmentos? Laranja, amarelo. Então, eu uso na altura do 7? Eu uso na altura do 8, porque o 8, o laranja, amarelo é 8. Então, tudo tem que ser no 8 para respeitar a neutralização. Então, o fundo de clareamento 8 já tem que ter na minha cabeça que a coloração que eu vou usar tem que começar com o número 8. Ponto final. É muito simples. Então, vamos lá. 8, mas eu tenho dois pigmentos que minha cliente não quer. Tem um laranja e um amarelo. Então, vou colocar o 8 aqui logo. Espera aí um pouquinho. Vou colocar o 8 aqui. 8 ponto. O quê? Então, vamos para a estrela. Ela quer neutralizar o laranja, porque tem o laranja aí presente. Então, quem neutraliza o laranja? O azul. A gente já até sabe de cor, né? É representado pelo número 1. Então, vamos lá. 8.1. O 8.1 vai neutralizar quem? O laranja. Mas se eu só aplicar o 8.1 no cabelo dessa cliente, não vai dar certo. Porque vai continuar um amarelo e ela não quer amarelo. Vai ficar uma coisa assim, estranha, muito ovo, sabe? Ela não quer. Ela quer um moreno iluminado, ela quer um bege, ela quer um marrom claro. Ela quer um marrom na altura do 8. Qual cor que eu tenho que aplicar então mais? Eu tenho que neutralizar esse amarelo. E quem neutraliza o amarelo que tá aqui? Vamos para a estrela? Olha. Quem neutraliza o amarelo? O violeta, o roxo, que ele é representado pelo número 2. Então, eu coloco o 8.2. O 8.2 vai neutralizar quem? O amarelo. Acabou. Todos os pigmentos indesejados estão neutralizados. E qual cor que eu vou ter? O marrom. Simples assim. O marrom. Então, aqui eu vou ter o quê? Um loiro marrom. Ou posso chamar também de loiro bege. Correto? Que é o 8.7, o resultado. Vocês viram que o resultado sempre foi aqui, ó, final 7, porque é marrom? Resultado do primeiro, 6.7. Resultado do segundo, 7.7. Resultado do terceiro, 8.7, porque o 7 é marrom. Então é muito simples a e você entender de forma muito, 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 muito simples a neutralização dos pigmentos. Então, é só você ir para a estrela e entender qual cor aqui eu tenho dentro de cada fundo de clareamento tem uma cor, e como que eu faço para neutralizar essa cor. Lembrando que, volta aqui comigo para a tela, que o fundo de clareamento 6, se você olhar, olha, tudo começa com 6. Se o fundo é 6, começa com 6,9, mais 6,1, o resultado, 6,7. Tudo começa com 6. Por que tudo começa com 6? Porque o fundo de clareamento é 6. Se o fundo de clareamento da sua cliente você tirou no 6, não adianta você tonalizar com 12,89, 10,11. Não adianta, tem que respeitar a altura. Aqui no 7, você vê que o fundo de clareamento é 7. Qual cor que eu uso? Todas começam com 7. 7.1, 7.7. E qual o resultado que eu tenho? Tá aqui, 7.7. O resultado. O fundo de clareamento 8. Todas as cores começam com 8. 8.1, 8.2. E o resultado, 8.7. Então, respeite a altura de tom na hora de fazer uma neutralização. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito importante.
tudo que eu te ensinei até aqui sobre fundos de clareamento, sobre neutralização, sobre construção de cor, isso tudo é base. Isso tudo é fundamento. E é exatamente essa base, esse fundamento, que separam dois tipos de profissionais. Aquele que cresce, aquele que decola, aquele que vive cansado e reclamando. Eu não sei, mas talvez você já esteja há anos nessa profissão. E mesmo assim você se sente insegura, mesmo assim você se sente inseguro. Ou talvez, sei lá, você esteja começando agora do absoluto zero e já percebeu que o mundo das cores, ele não é brincadeira. Mas nesses dois casos, o problema é sempre o mesmo: falta de domínio da técnica. E eu vou te falar uma coisa: quando não existe domínio, não tem jeito. Já começa a insegurança para tonalizar, começa o medo de manchar, dificuldade até mesmo para cobrar o valor justo. E bate aquela vontade de desistir. Isso é normal. Por quê? Trabalha muito, não vê resultado, o que acontece? Cansa dessa situação. É como eu sempre digo ali, tem um provérbios, né, que diz assim, que é como correr atrás do vento. Parece que você corre e nunca alcança o seu objetivo. Por quê? Você está correndo atrás de nada. Agora presta atenção numa coisa: cliente não aceita mais pagar por um trabalho mais ou menos. Ela não aceita isso mais. Cliente não vai pagar para você tentar fazer algo bom no cabelo dela. Ela não vai pagar para você tentar fazer algo de excelência. Ela paga por segurança. Ela quer sentar na sua cadeira e se sentir segura. E segurança não vem de promessas vazias, promessas bonitinhas, não. Segurança vem através de resultado. E o nosso curso de colorimetria, mechas e correção foi criado para resolver exatamente isso. Aqui você não vai aprender fórmulas prontas, não, tá? Você vai aprender a ter mente pensante. E deixa eu te falar mais uma coisa muito importante sobre o nosso curso. Aqui você não vai aprender a fazer só aqueles cabelos fáceis, não. Você vai aprender correção de cor. Analisar um cabelo manchado, construir uma solução para esse cabelo. Porque profissional de valor, ele não só vive de cabelo fácil, não, de cabelo imperfeito, não. Ele tem que aprender a resolver problema. E esse é o nosso diferencial. E qual é o nosso grande diferencial? Olha só, aqui você tem acesso diretamente a mim. Diretamente no meu WhatsApp, no meu telefone. Então, se surge qualquer dúvida, é pra mim que você manda mensagem. Sou eu que te respondo. Não é assistente que vai te responder, não é auxiliar que vai te responder. Você não vai receber mensagens automáticas. Fica tranquila. Sou eu, Osana Pimentel, que te respondo. Então, sou eu mesma que respondo todas as mensagens. Se for preciso gravar um vídeo te explicando, sou eu que gravo os vídeos te explicando. Então, eu te explico analisando o seu caso com atenção. Aqui eu te conheço, aqui eu te chamo pelo nome. Aqui, ó, você não é mais um número, não é mais uma multidão. Eu te acompanho de verdade. E talvez você já tenha passado por alguma situação em que você já comprou um curso online, já entrou toda animada, assistiu às aulas, fez perguntas, e aí de repente você percebe que você é só um número. Por quê? Resposta demora em vir. Quando vem aquelas respostas mais genéricas, né? Às vezes a resposta não vem. Realmente isso é muito triste. Por quê? Porque a maioria dos cursos, os alunos, eles se sentem assim: mais um número, mais um na multidão. E aqui não. Aqui o curso é mentoria. Eu sei exatamente onde você está dentro do curso. Eu sei exatamente o nível que você se encontra. Por quê? Porque eu acompanho a evolução dos meus alunos. Você não aprende sozinha. Você é corrigida, você é direcionada, você é acompanhada. Quando você manda mensagem, é comigo que você fala, sou eu que respondo. Eu analiso o seu caso de perto. Eu explico olhando a sua realidade. E você não é mais uma multidão aqui. Você é aluna. E é exatamente por isso que o resultado vem. É exatamente por isso que o resultado acontece. E agora a decisão é sua. Simplesmente sua. Então vem pra perto da gente. Clica no botão agora. Entra. Decida sair desse nível mediano. Decida querer estudar sozinha. Chega de torcer para as coisas darem certo. Chega de tentar errar, ajustar ali no improviso, tentando improvisar sempre. Chega de sair desse ciclo. Ou você continua exatamente onde você está, ou você sobe de nível. Aqui você tem direção, aqui você tem acompanhamento, aqui você tem correção, aqui você tem alguém olhando por você. Mas você precisa decidir. Porque essa decisão só você pode tomar. Porque o resultado não vem de quem fica assistindo vídeos, não. O resultado vem de quem decide. Ou você decide certo, ou continua onde sempre você esteve. A escolha é sua e eu te espero do outro lado.